Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Bom, será possível um homem pregar o Evangelho e não ser participante do Evangelho? Segundo este versículo aqui, é possível. Que Deus nos ajude em mais esta meditação desta manhã e nos abençoe. Abençoe a todos que ouvirem e que nós possamos aprender um pouquinho mais e examinar a nós mesmos. Então, o verso 23 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Às vezes a pessoa pode estar numa família e não participar nada da família. Às vezes um filho não participa nada da família, do pai e da mãe. O seu mundo é outro. Não está nem aí para o seu pai e para sua mãe. Então ele é filho ali daquele casal, mas não participa da família. Vou à igreja, mas não sou participante da igreja. Sou evangélico, mas não sou participante do evangelho. Mas como assim, Paulo? Meus irmãos, eu gostaria de falar um pouco grave, baseado em ser participante da vida vivida, ser participante do Evangelho, ter o Evangelho em você, ter a vida de Cristo em você. É necessário. Aí no verso 24 ele diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm. Então todos cantam, todos batem palma, todos oram. Mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Vejam bem, Israel no Egito, houve um êxodo, foi uma mudança necessária do Egito ao deserto. Sai do Egito, vai para o deserto. Agora, o pecado, ele sempre trouxe consequência. Ele sempre trouxe. Agora, lá no Egito não foi bom? Foi sim. Foi lá que Israel se tornou uma multidão, milhões. Foi lá que Israel se formou. Chegou a hora da saída. Agora, o deserto também foi bom? Foi sim. Muito bom. Porque foi lá que Israel foi provado, testado, antes de chegar em Canaã. Saíram da casa da escravidão para serem testados, provados. Mas só ser provado, todos os seres humanos são provados, são testados. Mas buscar a aprovação. É isso que Paulo está dizendo, porque ele dizia: pregar eu temo que depois de pregar a muitos eu mesmo venha a ser reprovado. Porque o que eu prego tem que ser participante do que prego. Se eu digo para vocês não mentirem e eu sou um mentiroso, eu simplesmente estou enganando a mim mesmo. Talvez quem não mente vai, eu aqui pregando e falando.
Então eu tenho que ser participante deste evangelho que vos anuncio. Eu tenho que ser participante das correções. Eu tenho que ser participante das orações. Eu tenho que ser participante das meditações, das orações. Se eu peço o povo para jejuar, eu tenho que ser participante do jejum, porque ou eu estou apenas dando um veneno para o povo e não vou provar dele, ou você também não tem confiança, o pregador não tem. Olha bem o que Paulo diz para Timóteo. Bom, o pregador também tem que ouvir certas coisas, né? Olha o que diz Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura ser um obreiro. Timóteo, acredito que obedeceu a Paulo. E eu? E a minha conduta, meu modo de tratar as pessoas, a minha vida com as pessoas. Então, correi, pois, de tal maneira que eu alcanceis. Por quê? Eu vou correr e não alcançar o prêmio? Então, ele diz no verso 27, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então, os obreiros, o que você está fazendo com a sua conduta? Meus irmãos, eu não tenho que ser iracundo com ninguém, mas eu tenho que advertir, porque senão vou ficar perdendo meu tempo, né? Se Deus quer que eu faça isso, alguém tem que fazer. Israel viveu no Egito. Foi bom o tempo lá? Claro que foi bom. Teve bom, foi lá que ele se formou. Foi lá que ele preservou-se da fome. Foi lá que ele não morreu de fome. Foi lá no Egito, sim, que ele se tornou uma nação. Que tanto, milhões de pessoas. Foi próspero, foi abençoado. Dessa forma, lá foi bom. Saindo de lá, foi para o deserto. Lá ele se formou. Aí no deserto foi bom, sim, foi o tempo de prova, correr, vamos correr com paciência. Correr de tal maneira para que possamos alcançar o prêmio. O prêmio para eles era Canaã. Mas era o teste, era a prova para chegar em Canaã. Estamos no tempo de provações. Mas vejam bem, sempre se lê na carta aos Gálatas, no capítulo 6, dizendo assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se fala muito sobre isto, mas parece que as pessoas não prestam atenção devida a isto. Ouvem a palavra, mas não creem naquilo, não vivem aquilo. Se fala muito sobre isto, lê-se. As pessoas acostumaram a falar o que não é verdade, a ouvir uma coisa errada e propagar o erro. Eu não quero defender a mim mesmo, eu advirto as pessoas. Então, as pessoas ficam sabendo coisas a respeito de outras, porque há um sistema encarregado de fazer isto. Então, tudo que sair da capital de Goiás, tenha cuidado. Talvez você vai estar propagando uma mentira ou acreditando numa farsa. Cuidado. É uma advertência que eu faço como amigo. Eu não tenho rancor de ninguém, mas cabe a mim fazer isto. Você está plantando, palavras são sementes.
Então nós ouvimos domingo à noite o pastor Júnior falando. Deus perdoa? Perdoa, mas e quando tiver que colher? E as consequências? Ele não vai impedir que você colha o que você plantou, não. Não se deixa, olha, não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará a corrupção. Então, de qualquer forma, vai haver a colheita. Você pode ser perdoado? Sim, eu te perdoo. Mas você está disposto a pagar o preço do erro? Aí que está a questão. Ou vou tocar a vida de qualquer jeito, cauterizando a consciência. Isso é muito perigoso. Então nós se fala muito sobre isso, sobre a colheita, o plantio e a colheita. Mas e por que será que as pessoas não prestam atenção devida a isto? Por que isso não faz efeito? As pessoas não deixam o erro e procuram fazer a coisa correta. Porque não acertam. Porque fogem do acerto. Eu compreendo, porque está na Bíblia. Por quê? Ouve a palavra, ouve a correção, mas essa palavra não está misturada com a fé. Porque você precisa da fé. Veja Hebreus capítulo 4. Primeiro verso. Temamos, pois que, porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Você ouve pregações, ouve de manhã, ouve de tarde, ouve de noite, e são centenas e milhares de pregações de a todo jeito. Pregações. Sobre a santidade, sobre o amor ao próximo, sobre falar a verdade, sobre se conduzir com honestidade, sobre a prostituição. Pastores que conhecem a Bíblia mais do que eu, não conseguem se livrar de espírito de prostituição, estão no púlpito. Pastores com 2 mulheres vivas, estão no púlpito. Mas isso não entra no coração? Não entra. Por quê? Porque ouve a palavra, escuta a palavra, lê a palavra, mas não crê na palavra. Não crê na palavra. Por que não crê? Porque a palavra não está misturada com a fé naqueles que a ouviram. Tem que ter fé na palavra. Não é somente ouvir, porque se você não tiver fé na palavra, você não vai cumprir a palavra em sua vida. Você vai continuar sendo mundana, amando o mundo da mesma forma, mesmo ouvindo o evangelho. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, é o evangelho, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Então vai ouvir. O irmão, isso, vai ouvir até morrer e nada vai aproveitar, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então vejam bem, creia na palavra de Deus, procure dedicar sua vida à palavra de Deus, porque se você não entrou neste repouso de Cristo, é porque a palavra não está fazendo efeito na sua vida. Você pode dizer, isso é verdade, mas vai continuar no erro, na mentira. Porque nós, os que temos crido, entramos num repouso, tal como disse assim: jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Então, você tem que ouvir a palavra, crer na palavra e entrar neste repouso, neste lugar de descanso que é Cristo. Entre em Cristo, saia da igreja, entre em Cristo, saia do sistema, entre em Cristo. Você está amarrado no homem?
Você é cativo de um homem? Seja prisioneiro de Jesus Cristo. Não seja prisioneiro de um sistema que é produtor de ódio. É necessário que você saia. É necessário que haja um êxodo. O Egito foi bom? Foi bom. Mas quem ficou no Egito ficou fora de Canaã. Não viva uma ira tóxica. Vai para o céu. Vai para o céu. Aqui não pode ter nem olhar na cara de um irmão. É uma ira tóxica. Mas, meus irmãos, preste atenção nisto. Se fala muito nisto, mas procure viver isto. Não se esqueça que aquilo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Deus não vai deixar se escarnecer. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Fale aquilo que é correto, que é semente, cada coisa que você fala, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de mim e de todos nós. Quando eu disser algo aqui que estiver errado, segundo as Escrituras, seja meu amigo, seja meu irmão, fale para mim. Pega a Escritura e mostra para mim, está errado. Eu quero ter a simplicidade e a humildade de te agradecer e consertar. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos ajude. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.